A contagem regressiva para um julgamento histórico, o julgamento por espionagem contra o tesoureiro do PP, Luiz Bárcenas, por parte da polícia durante o governo de Mariano Rajoy. Começamos! Boa noite a todos e bem-vindos à nova edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E hoje vamos falar das datas principais, das declarações principais, de outro julgamento que vai ser um grande destaque durante os próximos meses, de abril e maio, que é o da chamada Operação Kitchen. Vocês já sabem, essa suposta operação parapolicial organizada durante o governo de Mariano Rajoy com o objetivo de espionar e apreender material sensível, que poderia estar sendo guardado pelo então tesoureiro do Partido Popular, Luiz Bárcenas. Vamos ver muitas pessoas, muitos ex-dirigentes do PP sentados no banco dos réus, os acusados, chefes policiais. E vamos revisar o calendário, as principais datas. Quem vai depor exatamente neste julgamento? Porque já adianto que vai haver muitas surpresas, muitos rostos conhecidos, entre eles o próprio ex-presidente do governo, Mariano Rajoy. E vamos fazer como sempre e compartilhar o documento judicial que temos dessas marcações do julgamento pela chamada Operação Kitchen, para que vocês possam acompanhar muito melhor e mais facilmente de casa. Aí está o documento para vocês. E bem, a primeira coisa que nos chama a atenção é: neste julgamento serão julgados crimes de encobrimento, de desvio de fundos, crimes contra a intimidade e corrupção passiva. Quem vai se sentar? Quem vai se sentar no banco dos réus? Então, Jorge Fernandes Dias, que foi ministro do Interior do PP, Francisco Martins, que foi secretário de Estado de Segurança e o ex-diretor da polícia. Eugênio Pino, o comissário José Manuel Vilarejo, que foi chefe de assuntos internos da polícia. Marcelino Martim Blas, outros chefes policiais como Andrés Manuel Gomes, o motorista de Bárcenas, Sérgio Rios, também outros chefes policiais como José Ângel Fuentes Gago, Bonifácio Dias, Luiz Oliveira. É preciso dizer que haverá muitas sessões deste julgamento. Vamos revisar então algumas das declarações que consideramos mais interessantes, que vão acontecer. É preciso dizer então que o julgamento começa em 6 de abril. E vamos ter então os dias 6, 7, 8 e 9, a oportunidade das chamadas questões preliminares. Beleza? Que vocês já sabem que é aí que elas são apresentadas. Antes que o julgamento em si comece, os motivos de nulidade para tentar anular o julgamento. Se direitos fundamentais foram violados ou prejudicados, afetando o andamento da audiência oral, etc, etc. Depois, começaria formalmente o julgamento em 13 de abril com o depoimento de Sérgio Rios, que foi motorista de Bárcenas. No dia 14 de abril, vários chefes de polícia vão depor. Também está previsto o depoimento de quem foi diretor-geral da polícia durante o governo do PP, Ignácio Cosidó, outros mandos policiais, como Henrique Barón. No dia 15 de abril, também veremos outros tantos comissários, outros tantos chefes de polícia e agentes que vão depor no âmbito deste caso. Passamos para o dia 16 de abril, aqui encontramos, por exemplo, Francisco Rosel, Esteban Rechieta, colegas jornalistas, além de outras testemunhas que vão comparecer nesse 16 de abril. 20 de abril, um dos grandes dias, temos o depoimento de Luiz Bárcenas, que foi tesoureiro do PP, de Rosalía Iglesias, sua esposa, de Javier Gomes de Liaño, que foi advogado de Bárcenas durante um período. Manuel Morocho, chefe da UDED. Também haverá outros chefes policiais que vão depor nesse dia, como José Ângel Fuentes Gago, Bonifácio Dias, também Diego Pérez de Los Cobos, por exemplo. A verdade é que vai ser um dia bastante cheio. No dia 22 de abril, também haverá outros depoimentos de agentes policiais. No final, este caso foi um caso puramente policial, de suposta espionagem com a polícia durante o governo de Mariano Rajoy, por isso tantas declarações de policiais. Depois, no dia 22 de abril, também haverá outras audiências interessantes,
como a do empresário Adrián de la Joya e de outros chefes policiais. Arturo González Paneiro, que foi um prefeito de Boadilla del Monte, que também esteve envolvido no caso Gürtel. Ignácio Lopes del Hierro, que foi nada mais nada menos do que o marido de Maria Dolores de Cospedal, por exemplo. No dia 23 de abril, haverá outros depoimentos também interessantes. Por exemplo, Juan Ignácio Zoido, que foi ministro do interior no governo de Mariano Rajoy. E sem dúvida, os grandes destaques desse dia. Nesse dia, não são outros senão a própria Maria Dolores de Cospedal, que foi ministra da Defesa com Rajoy e secretária-geral do Partido Popular. E o próprio presidente do governo, já ex-presidente do Partido Popular, Mariano Rajoy. Tudo isso vai acontecer nada mais, nada menos do que no dia 23 de abril. Ou seja, essa data vai ser muito, mas muito interessante nesse julgamento do caso Kitchen. Também vão haver outros depoimentos que vão ser interessantes, como, por exemplo, o testemunho de Guilhermo Bárcenas, já conhecido como Willy Bárcenas, o filho de Bárcenas, que ainda por cima tem uma banda chamada Taburete. Também vão depor, então, outros comissários de informação da Polícia Nacional, etc. O de abril, que aqui também encontramos outros depoimentos bastante curiosos, do ponto de vista político, por exemplo, o de Javier Arenas. O Partido Popular, ou a daquela que foi, então, braço direito e vice-presidente do governo, com Mariano Rajoy, Soraya Sáenz, de Santa Maria. Ou seja, esse dia 27 de abril também vai ser interessante. Seguimos porque o julgamento não acaba. Também vão haver, então, outras audiências marcadas para o dia 28 de abril, outros depoimentos testemunhais. O julgamento também vai continuar no dia 29 de abril, com mais depoimentos de funcionários do Corpo Nacional. Da polícia, 30 de abril poderia depor como testemunha o ex-delegado do governo Francisco Martim e outros agentes policiais. Vamos para o dia 4 de maio, Japão Sul-Brás, onde também está citado nada mais nada menos que Félix Sanz Roldan, que foi diretor do Centro Nacional de Inteligência, o CNI, ou Manuel Sanches Corbi, que vocês já sabem que foi o chefão máximo da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, a UCO. Também vão ter outros comandantes, policiais que vão testemunhar, que vão depor nesse 4 de maio, no dia 5 de maio, as audiências continuarão. Vários comissários, outros agentes de polícia. Também haverá depoimentos testemunhais. No dia 6 de maio, mais policiais. 7 de maio, também haverá outros depoimentos. A verdade é que no final vai ser um julgamento bastante longo. Espera-se também depoimento de algum promotor. Em maio, continuam os depoimentos, tá bom? De pessoas, por exemplo, interessantes. Então, Fernando Oran de Marlasca, o ministro do Interior, vai depor no dia 11 de maio, tá bom? Data também interessante, com outros depoimentos testemunhais. Já estamos chegando ao final deste calendário do julgamento da Operação Kitchen. No dia 12 de maio, outros funcionários da agência tributária vão depor. Também vai haver algumas perícias. Também vão comparecer funcionários do Centro Criptológico Nacional. E no dia 13 de maio, continuam os depoimentos com mais perícias propostas por alguns dos acusados, como, por exemplo, Jorge Fernandes Dias. Que também vai acontecer, então, uma série de provas periciais. E nos dias 14, 18 e 19 de maio, será o interrogatório dos acusados, certo? Depois seguirão os depoimentos nos dias 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 11 de junho, 29 e 30 de junho. E aí podemos dizer que essa será a fase final do julgamento, com a fase documental, as conclusões finais, etc, etc. A verdade é que vai ser um julgamento bem completo, que vai render, sem dúvida, muitas manchetes, porque vai acontecer nada mais nada menos do que Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal, Soraya Sá de Santa Maria, claro. Entre os acusados, então, todos que supostamente participaram nessa operação parapolicial relacionada com a suposta espionagem contra Luiz Bárcenas. E essas tentativas de apreender, então, material sensível que ele pudesse ter contra o governo de Mariano Rajoy, que se queria desativar,
E claro, não podemos esquecer que esse julgamento que é contra, digamos, a polícia durante o governo de Mariano Rajoy vai ser um alívio para Pedro Sánchez. Nesse sentido, porque ele vai poder focar tudo o que acontecer nesse julgamento para tentar ganhar um pouco de fôlego em relação a todos os casos de corrupção que o cercam pessoalmente e ao seu partido. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez, revisando os principais atos previstos do julgamento da Operação Kitchen. E claro, se houver algo muito relevante relacionado com os tribunais, vocês sempre vão encontrar aqui neste canal, no Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez. Vocês já sabem que podem se tornar sócios por menos de 3 euros como os escolhidos ou por menos de 7 euros como os supremos. Vocês também podem colaborar via Bizum pelo número 627556370. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!